Você já se sentiu ansioso, desesperado? Já ficou noites sem dormir por conta de algum problema? Se sim, vem comigo que eu adoraria bater um papo sobre isso com você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão do Move, aquele nosso momento semanal onde a gente está aqui junto, debatendo, discutindo sobre alguma parte da palavra de Deus. Eu sou Gabriel Bergiante e estou vindo aqui trazer a palavra dessa semana. Eu queria falar um pouco sobre ansiedade, sobre como a gente fica sem chão, fica desesperado diante de algumas situações. Esse ano, 2020, nós tivemos essa pandemia que deixou muita gente sem chão, pegou todo mundo desprevenido e parou com a vida de muita gente. Eu, por exemplo, faço faculdade, minha faculdade parou por muitos meses, voltou agora num modelo à distância. Enfim, passamos por muitos problemas e essa falta de certeza, falta de saber o que vai acontecer, deixou muita gente ansioso, desesperado, totalmente sem chão. E eu queria falar um pouco sobre essa falsa ideia de que a gente sabe o que vai acontecer. Eu creio que muitos que estão assistindo aqui já pegaram uma agenda, já marcaram, não, semana que vem, na quinta-feira, eu tenho tal compromisso, eu tenho um compromisso na quinta-feira que vem, não, na terça-feira que vem eu tenho outro compromisso. A gente tem o costume de se planejar, né? E com esse costume a gente tem a falsa ideia de que a gente está no controle de alguma coisa. Porém, quando acontece algo que nos tira, que nos mostra que a gente não tem o controle de absolutamente nada, a gente entra em desespero, a gente fica noites sem dormir, a gente fica ansioso o tempo todo, não consegue pensar em outra coisa do que não esse problema, mas o que vai acontecer, e se isso não der certo, e a gente simplesmente fica preso nesse problema. E essa situação me remete um pouco à história que está lá em Marcos 4, dos versículos 35 ao 41. Essa história conta que Jesus saiu para navegar de barco com seus discípulos. Alguns barcos da multidão estavam seguindo ele lá no mar da Galileia. Quando de repente uma tempestade muito forte e agressiva começa, né? De maneira que os barcos que estavam junto, acompanhando Jesus, não estavam mais, se desviaram. E Jesus estava no barco com esses discípulos, a tempestade começa e os discípulos ficam desesperados. Meu Deus, essa tempestade, a gente vai morrer, o barco vai virar. E quando eles olham, Jesus está dormindo. E aí eles desesperados, eles acordam Jesus e Jesus vai e ordena que o vento, que as águas se aquietem. E os discípulos eles ficam, meu Deus, esse homem, quem é esse homem que o vento e o mar o obedecem? E Jesus os repreende pela sua falta de fé. Então, da mesma maneira que os discípulos, ao verem a incerteza, ao verem os problemas, ao verem a grande tempestade se formando, se desesperaram, ficaram sem saber o que fazer. A gente também, quando acontece essas situações que a gente perde o controle, essa falsa ideia de controle que a gente tem, a gente também fica desesperado. Mas a nossa postura tem que ser uma postura de fé, uma postura com fé no Pai, com fé no Senhor. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que não vivam preocupados, não vivam ansiosos por coisa alguma. Orem pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então a Bíblia nos manda não ficar ansiosos por coisa alguma. Ou seja, quando as grandes tempestades surgem, quando a gente percebe que não temos controle de absolutamente nada, que tudo o que acontece está sob a autoridade do nosso Senhor, a gente tem que simplesmente nos entregar a Ele, nós temos que descansar, porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida. Se Ele cuida dos lírios que estão nos vales do campo, o que Ele não faria por nós que somos seus filhos? Então, o Senhor, Ele está no controle, Ele está a par desse problema que você está passando hoje, que você está passando essa semana.
Creia nisso, tenha fé nisso, porque Ele está cuidando, e assim como a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, o Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Vamos aprender a confiar no Senhor, vamos exercitar essa fé, porque no final das contas não temos controle de absolutamente nada. A gente acha que tem algum controle, mas a gente não tem. E só continuamos vivos pela misericórdia do Pai em nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, reflita durante essa semana. E na semana que vem a gente está junto para mais um outro vídeo, para mais uma reflexão. Ok? Tchau, tchau. Valeu!